Perto de 13 mil pessoas foram enforcadas nas prisões do regime sírio. A denúncia é da Amnistia Internacional, que considera ser a política de exterminação levada a cabo em segredo pelo regime sírio. Segundo a organização, pelo menos 13 mil prisioneiros teriam sido mortos por enforcamento em Sandnaia, uma das principais cadeias militares do país, nos arredores de Damasco. Graças ao testemunho de 84 pessoas, a Amnistia relata um sistema de tortura e extermínio em vigor entre 2011 e 2015 e dirigido contra membros da oposição a Bashar al-Assad. A cada semana, habitualmente às segundas e quartas, grupos de entre 20 a 50 detidos eram retirados das celas sob o pretexto que deveriam ser transferidos para uma prisão civil. Mas em vez disso eram levados para outro edifício dentro da prisão de Saidnaya para serem enforcados. A Amnistia fala de crimes de guerra e de crimes contra a humanidade quando denuncia igualmente os casos de tortura de detidos em celas sobrelotadas em condições de higiene deploráveis. Desde o início do conflito, que mais de 17 mil pessoas teriam sucumbido nos calabouços do regime sírio. O primeiro-ministro e líder da coligação da centro-esquerda romeno no poder afirmou que o seu governo não vai demitir-se. O que poderá acontecer é a demissão do Ministro da Justiça que redigiu o documento da polémica. Pela sétima noite consecutiva, milhares de romenos juntaram-se no centro de Bucareste, na Praça da Vitória, o mesmo local onde ocorreram em 1989 os protestos que derrubaram o regime comunista para protestar contra o governo. Apesar das manifestações, o primeiro-ministro e líder da coligação de centro-esquerda no poder já afirmou que o seu governo não vai demitir-se. O que poderá acontecer é a demissão do ministro da Justiça que redigiu o documento da polémica. Já disse que vou deixar passar 2 dias, um para discutirmos o orçamento e outro para o voto de não confiança do governo. É normal que ele assista ao debate sobre a votação e na quarta-feira à noite ou na quinta-feira ele tomará a decisão, ou tomarei eu, afirmou Sorin Grindeanu aos jornalistas. Os romenos têm saído às ruas contra, e entre outras coisas, uma resolução do governo que descriminaliza casos de corrupção cujos danos ao Estado não fossem superiores a 44 mil euros. No domingo, o chefe do Executivo aboliu formalmente o polêmico decreto, mas isso não foi suficiente. Do outro lado, centenas de apoiantes do governo concentraram-se ao final da tarde frente ao Palácio Presidencial, culpam o presidente pela atual crise. Os Estados Unidos da América apoiam a NATO, mas é preciso que todos os países da aliança cumpram as suas obrigações financeiras. A afirmação é do presidente dos Estados Unidos da América, Donald Trump. As declarações do presidente norte-americano Donald Trump foram ouvidas durante a visita esta segunda-feira à base aérea de MacDill, em Tampa, na Flórida, sede do Comando Militar Americano para o Médio Oriente e quartel-general das Forças Especiais dos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão ao lado daqueles que defendem a liberdade. Estamos prontos a defender-vos a cada hora, a cada dia, agora e sempre. Isto significa também que os nossos aliados paguem a justa parte, uma parte muito injusta para nós. Apoiamos decididamente a NATO, pedimos apenas que todos os membros da NATO cumpram com as suas contribuições financeiras para com a Aliança Atlântica, o que muitos não têm feito. Donald Trump anunciou a decisão de investir no exército dos Estados Unidos, reiterando uma das promessas que fez durante a campanha eleitoral, deu aos responsáveis militares 30 dias para elaborar um plano que permita derrotar o autoproclamado Estado Islâmico. O presidente da Câmara dos Comuns do Parlamento Britânico, John Bercow, opõe-se a qualquer discurso do presidente dos Estados Unidos na Câmara que dirige. A visita
visita de Donald Trump no dia 20 de fevereiro não está ainda confirmada, mas Bercow deixou claro esta segunda-feira que a oposição ao racismo e ao sexismo e a defesa da igualdade perante a lei, bem como de um sistema judicial independente, são questões importantes na Câmara dos Comuns. Antes da imposição do decreto anti-imigração, ter-me oposto fortemente a um discurso do presidente Trump em Westminster Hall. Agora, depois desta imposição, a minha oposição ao discurso do presidente Trump é ainda mais forte, disse o presidente da Câmara dos Comuns, o Parlamento Britânico. Segundo o diário The Guardian, fontes do governo britânico consideraram desadequada a intervenção de Bercow, lamentando que o presidente da Câmara dos Comuns não se tenha informado melhor antes de pronunciar estas declarações. Até porque, citamos, a Casa Branca não está sequer a planear um discurso nas duas casas do Parlamento. Começou na região autónoma do Príncipe uma reforma no setor da administração pública que passa pela requalificação de serviços e formação de quadros. A reforma vai estender-se também aos serviços centrais do Estado. Foi para falar deste assunto que a Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos encontrou-se com a representante da ENAP, a Escola de Administração Pública de Brasil. Corrigir os problemas, e nós começamos este ano de 2017, depois de uma missão em novembro em Brasília, como planeamos, e estamos a implementar já essas ações que ficaram bem definidas. Neste ano de 2017, nós temos cerca de 6 ações. A primeira ação é já em março, que visa intervir num grupo de formadores que vão permitir capacitar outros elementos da função pública. Nós temos outras ações que virão em junho, em julho, em novembro, que visará a formação e, paralelamente, a reestruturação da própria administração pública. Temos um momento que será, a quinta ação, será uma ação de intercâmbio, onde cerca de uma dúzia de funcionários públicos do Príncipe deslocarão a Brasília para tomar contato com os diversos sectores da administração pública brasileira, e depois em novembro estaremos a fazer a avaliação do que foi feito em 2017 e programar as ações para o ano de 2018. Ações que visam melhorar o setor da administração pública, que já começa a ser observado. Por isso, a Ministra da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos encontrou-se hoje com a representante da Escola de Administração Pública do Brasil para projetar esta reforma à Administração Central do Estado. Tendo em conta a evolução, os resultados que já começamos a ter, daí que é importante tentar ver se as autoridades brasileiras, através da Agência Brasileira de Cooperação, consigam encaixar este programa no âmbito nacional. Portanto, daí esse encontro já é importante, porque vamos ver, acho que a ABC está sensível, e acho que nós, já em março, com a primeira missão deste ano de 2017, que virá ao Príncipe, poderá estar cá também em Santo Tomé por alguns dias ou por uma semana, para começarmos a fazer o diagnóstico tal qual como já fizemos no Príncipe no ano de 2016. Modernizar a administração pública nacional, seguindo os passos da administração pública regional, é o objetivo do governo. A administração pública nacional pretende, tal e qual como se começou a fazer na região autónoma do Príncipe, queremos que essas ações sejam alargadas para São Tomé. Desde logo, nós gostaríamos que essa cooperação fosse alargada no sentido da Escola de Administração Pública conseguir ajudar-nos a elaborar um estudo de diagnóstico da situação da administração pública, depois que nos possibilitasse também a elaboração de um plano reitor, de modo que pudéssemos ter um documento para as reformas que pretendemos introduzir na administração pública, ou seja, através de um plano estratégico para a modernização da administração pública. A reunião de preparação do projeto aconteceu no Ministério da Justiça, Administração Pública e Direitos Humanos.
Na Ilha de Príncipe, uma tartaruga de espécie mão branca que havia sido encontrada no leito do rio Papagaio, doente, tem vindo a ser tratada pelo projeto de conservação das tartarugas marinhas. A tartaruga que tem tumor já está em recuperação. Depois de ser operada, será devolvida a seu habitat. Trata-se de uma tartaruga espécie mão branca e foi vista no rio Papagaio, onde não conseguiu regressar ao mar por causa de tumores que trazia em diferentes partes do corpo. Capturada pelo projeto de conservação das tartarugas marinhas na ilha, a mesma foi submetida a operações com vista à sua recuperação. Foi vista em torno do dia 15, 16 de dezembro de 2016 e a princípio as pessoas só nos avisaram que avistaram essa tartaruga no canal do rio, mas uma semana depois a gente percebeu que essa tartaruga ainda estava ali. E numa outra ligação que a gente recebeu de pessoas locais, então a gente veio até o rio e percebeu que essa tartaruga não estava conseguindo se locomover muito bem ou então sair do canal. Então a gente chamou a nossa equipe e tentamos capturar ela. De início a gente achou que ela voltaria normalmente, a gente tentou conduzir ela para que ela fosse normalmente voltar ao mar, mesmo já tendo percebido que ela estava com tumores, que são fibropapilomas, causados principalmente pela poluição. É um vírus que afeta principalmente essa espécie de mão branca aqui. E a gente então tentou conduzir ela primeiro para que ela fosse sozinha e fosse mar aberto. Mas a gente percebeu que ela não estava conseguindo sair. Então a gente resolveu capturar ela e trazer ela aqui para o centro veterinário, para o espaço que nós temos aqui na cidade, e ver o que nós poderíamos fazer. Então, nós contatamos com veterinários do Brasil, que já têm experiência e trabalham com isso há muito tempo, e esses veterinários nos apoiaram para que a gente conduzisse, então, um tratamento adequado e pudesse, então, devido às nossas condições que são apropriadas para isso, nesse momento, né, nesse caso, a gente conseguiu, então, retirar os tumores que ela tinha. Agora, se encontra ainda em reabilitação, em estado crítico, porque a cirurgia foi feita recentemente, e a gente espera poder liberar ela assim que ela estiver bem melhor e o mais breve possível. A acompanhar de perto a recuperação da tartaruga está a direção do ambiente. Eu já tinha visto ela quando ela foi capturada no rio Papagaio, vi que ela estava com muitos tumores, então vim aqui para tomar contato, ver de perto o que está sendo feito, por que ela ainda não foi libertada, e vi que ela não está bem, mas já está a caminhar para melhor, porque o estado em que ela se encontrava era bastante pior. Eles estão a tratá-la, a fazer o melhor de acordo com as nossas condições. Ela não foi libertada há mais tempo porque não pôde ser operada e retirada os tumores há mais tempo, porque estava com outros problemas de saúde adicionais aos tumores. E até aparece alguém que também se encontra preocupado com a situação dela, queria evacuá-la para Portugal, mas eu vim aqui inteirar melhor do estado dela para viajar e acho que aqui eles estão a fazer o melhor que podem e que se ela viajar com o estresse que está, foi operada há pouco tempo, então isso pode causar um maior dano essa viagem no estado em que ela ainda se encontra, porque ela ainda está com os pontos, ainda tem recuperação, ainda está bastante fraca, então eles garantem que daqui a 3, 4 semanas ela estará já em condições de ser libertada para seu meio, seu ambiente natural. Tartaruga mão branca, encontrada no rio Papagaio com tumores, dentro de breve voltará ao seu habitat depois de operada. E concluímos esta edição do Telejornal. Obrigado pela sua preferência.